Todas. Eu sou Adriana Duarte, sou professora aqui da Faculdade de Educação. A colega Juliana Batista e Shirley Salles. Nós três temos desenvolvido um projeto conjunto, que faz parte de um projeto nacional, acompanhando a proposta de reforma, a implementação, da reforma do ensino médio em Minas Gerais. E então a gente vem acompanhando desde a época da medida que foi desde final de 2016, quando a medida provisória vai para o Congresso Nacional. A gente teve um grupo aqui da Faculdade de Educação que pesquisa o ensino médio, que se reuniu e fez um documento inicial sobre a medida provisória. E depois a gente foi dando continuidade a esses estudos que a gente produziu aqui. E estamos fazendo esse acompanhamento no estado de Minas Gerais. Bom, hoje a ideia é que cada um de nós fale cerca de 20 minutos, e porque a gente está previsto o encerramento às 21 horas aqui, que o horário, nós estamos fazendo essa programação dentro da disciplina do golpe, e o horário previsto é de 19 às 21. Então, a gente vai estar apresentando, então, a reforma da Previdência Social. Eu vou falar de forma geral... Reforma. Desculpa. Do ensino médio. A reforma do ensino médio. Muitas reformas. Né? Porque a minha tese de doutorado foi sobre a reforma da Previdência. Eu estou com ela na cabeça e olha que já tem uns 18 anos. Bom, está vendo que eu vou acompanhando as reformas, mudando a política e acompanhando as reformas. Bom, nós vamos falar cerca de 20 minutos. Eu vou falar mais um desenho geral dessa reforma. A Juliana vai falar um pouco, apresentar a discussão da juventude frente a essa reforma, dos movimentos de resistência e outras questões. E a Shirley, ela vai falar mais da Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio. Então, a gente dividiu dessa forma para a gente poder trazer um panorama geral da reforma para vocês. Bom, eu vou começar a contar agora. Começa a contar agora. Tá. Bom, no início eu vou apresentar muito rapidamente um quadro geral de como que estava o ensino médio no Brasil quando foi proposta a reforma do ensino médio. Bom, nós temos no Brasil cerca de 28 mil escolas públicas e privadas de ensino médio. 90% dessas escolas, elas estão na zona urbana. Cerca de 20 mil escolas são públicas. 87% dessas escolas públicas são estaduais. São estaduais porque o Estado ele é o ente federativo responsável por essa etapa da educação básica. A educação básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, o ensino médio é a última etapa da educação básica e a ideia de educação básica é uma ideia mesmo de alicerce, de uma formação geral que dê um alicerce para as pessoas continuarem os estudos ou fazerem opções por uma área técnica. Bom, nós temos, dentro dos jovens de 15 a 17 anos, a gente tem 35% desses jovens que ainda estão no ensino fundamental. Porque 15 e 17 anos é a idade ideal para cursar o ensino médio. Mas a realidade mostra outra coisa. Nós vamos ter 35% desses jovens ainda no ensino fundamental. A gente tem uma taxa de abandono do ensino médio de cerca de 20% dos jovens. E esse abandono ele acontece em número maior no primeiro ano do ensino médio. Jovens fora da escola, nós temos de 15 a 17 anos, cerca de 1,5 milhão de jovens fora da escola. A faixa etária de 15 a 17 anos, ela é uma faixa etária que está dentro da obrigatoriedade escolar.
né? No Brasil, com a Constituição de 88, essa obrigatoriedade escolar era de 7 a 14 anos. Significa que o Estado é obrigado a ter uma vaga para o estudante e a família é obrigada a levar o estudante para a escola. Em 2006, a gente tem uma legislação que amplia a faixa etária de 6 a 14 anos. Então, a gente tinha 7 anos, em 2006 passa para 8 anos de escolaridade obrigatória. E em 2009, por meio de uma emenda constitucional, essa obrigatoriedade passa para 4 aos 17 anos, né? Só que, é uma lei de 2009, mas as redes tiveram prazo até o ano de 2016 para se organizar para poder receber esses estudantes que estavam fora da escola. Os dados que eu tenho aqui do INEP, publicados esse ano, do Censo Escolar, mostram que a gente tem ainda fora da escola, que nós permanecemos, né, com 1,3 milhões de jovens fora da escola. É o dado do Censo Escolar de 2017. Né? Então, a gente vê que ainda, e dentro dessa faixa de obrigatoriedade, 15 a 17 anos. Então, essa obrigatoriedade ela ainda não está sendo cumprida da forma que deveria ser. Né? Se a gente pega os jovens de 18 a 24 anos, a gente vai ver que 32% dos jovens dessa faixa etária, eles não concluíram o ensino médio e não estão estudando. Então, é para a gente ter uma ideia geral de quando se propõe essa medida provisória, o que é que a gente tinha em termos de ensino médio no Brasil. Bom, em relação à infraestrutura, tem um estudo feito pelo Tribunal de Contas da União, publicado em 2015, que vai mostrar o seguinte: no Brasil, somente 23% das escolas públicas de ensino médio têm uma infraestrutura adequada que está prevista no Plano Nacional de Educação. Nós não estamos falando de nada muito sofisticado, não. O que está no Plano Nacional de Educação? Que a escola tenha energia elétrica, abastecimento de água, esgoto sanitário, equipamento e laboratório de ciências, acessibilidade a pessoas com deficiência, espaços para práticas esportivas. Quer dizer, nós estamos falando de uma escola básica, mínima em termos de condições e capacidade que essa escola possa ter. Se a gente vai para o Norte e Nordeste, esse percentual cai para 5%. Se a gente vai para o Sul, esse percentual cresce, vai para 40%, mas não chega aos 50%. Então, nós estamos falando de uma falta de infraestrutura nas escolas que é perversa em termos de pensar uma reforma sem pensar nas faltas de condições que se tem de implementar essa reforma. Bom, outra coisa, que para o ensino médio, nesse mesmo estudo do TCU, né, Tribunal de Contas da União, ele vai mostrar que a gente tinha em 2015, cerca de 40 mil professores, um déficit de 40 mil professores no ensino médio, sendo a área de física, sociologia, onde se falta mais professores. Né? Em relação a esse déficit, a gente tem uma contratação para cobrir esse déficit, uma contratação de designados, de substitutos, cada local tem um nome para isso, né? E com contratos precários, aqueles contratos que são feitos no início do ano, né, dos designados, então a aula começa em fevereiro, os contratos começam em fevereiro, a aula termina no início de dezembro, os contratos terminam junto. Então, a gente tem uma precarização do trabalho, porque muitos desses professores, há uma rotatividade grande desses professores na escola e uma descontinuidade do trabalho que é feito na escola. Né? E o Tribunal de Contas da União, ele vai dizer que 12 estados da nossa federação, eles têm entre 40% e 60% dos professores com contrato precário de trabalho. Então, aquilo que era para ser exceção, está virando a regra. Né? Então, e com a reforma
a reforma trabalhista, essa contratação, quando necessário, né, já se está anunciando, e para algumas categorias de professores já está ocorrendo, né? Você contrata especificamente para determinado trabalho. Então, ele vai lá e faz aquele trabalho, é pago assim. A gente já teve em mãos editais feitos no Rio Grande do Sul, para professores de educação física, o professor horista. Ele vai lá só dar aquela aula, né, e volta e é pago por aula. Brincando que é o do professor Uber, né, e como tem sido chamado os trabalhadores que passam a ser contratados dessa forma. Bom, essa reforma do ensino médio, como eu disse no início, ela foi introduzida por meio de medida provisória. Essa reforma ela não considera esse quadro que a gente viu, né, muito rapidamente, né, dos dados do ensino médio, como que estava o ensino médio quando veio a reforma. Ela não considerou, né, o debate já realizado no país do ensino médio, produzido por pesquisadores, por educadores, por estudantes e pela sociedade, né? Ela entra como medida provisória, né, que tem força de lei, né? E ela, normalmente, a medida provisória ela é utilizada para questões de relevância e de urgência, que não era o caso, né, do ensino médio. A gente não tem um registro de reforma realizada desta forma, por meio de medida provisória, né, nas últimas décadas. Bom, outra coisa que é importante dizer, que essa reforma ela atende demandas do capital empresarial financeiro internacional por meio das suas agências, o Banco Mundial, o Unesco, o OCDE, que pregam a mercantilização da educação pública. E isso a gente vai ver no próximo slide. Bom, a gente chama essa reforma, tem chamado essa reforma de reforma empresarial do ensino médio. Ela é empresarial porque existe mesmo um fatiamento, né, dos produtos que a educação pública pode ofertar. Para vocês terem uma ideia, no início dos anos 90, a gente tinha cerca de 3 milhões de matrículas. Essas matrículas já chegaram a 10 milhões e, como a gente viu lá no início, são 9 milhões agora de matrículas, né, no ensino médio. Quer dizer, é um nicho para o capital, né, nacional e internacional quer obter lucro com a política de educação, né, com a educação. Bom, então essa reforma ela tenta possibilitar o controle das empresas sobre os espaços formativos, o controle da força de trabalho, né? O controle via o currículo, que a Shirley vai aprofundar, o controle via formação profissional, o controle via material didático que essas empresas produzem, né? Passar a produzir. Constituir e estabelecer regras para o ingresso de novos segmentos no mercado educacional do ensino médio. A gente tem vários institutos e fundações atuando na área da educação no Brasil. Na educação superior, né, ele é mais explorado e mais conhecido. Na educação básica, a gente tem Fundação Itaúf, Fundação Lehman, Unibanco, Bradesco, Roberto Marinho, Instituto Ayrton Senna e por aí vai, são vários, Natura. Eles começaram uma atuação muito na formação de gestores, buscando trazer um viés muito mercadológico para o interior da escola. Então, a mercantilização ela se dá não só pela atuação direta que essas instituições têm dentro da escola, né, através das parcerias, mas traz também a forma de organização do setor privado para a área pública, como se fosse a melhor organização. Bom, a gente
quando a gente fala que passa de 3 milhões para 9 milhões, inclusive a Croton, que é uma das maiores empresas, né, que se reúne, é uma das maiores empresas de educação, ela já anunciou e que já vai investir no ensino médio, na educação básica, que é um filão em termos da mercantilização da educação. Bom, agora a reforma em si. Hoje, a gente tem uma carga horária de 2.400 horas, né, para 3 anos, são 800 horas ano. Pela reforma, a gente tem que, gradualmente, né, ir aumentando essa carga horária até chegar a 3.000 horas. Muito se falou de uma carga horária para o ensino médio de 1.400 horas ano. Mas, na realidade, o que está na lei diz que a carga horária das escolas, de forma geral, passariam para 5 horas diárias, ou seja, 1.000 horas ano. Né? E essa carga horária estaria dividida entre um percentual, 60% dessa carga horária, né, para implementar a Base Comum Nacional, Base Nacional Comum Curricular, e o restante estaria organizado em 5 áreas, né, que estão aí colocadas: linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza, ciências humanas, formação técnica e profissional. Segundo a propaganda que o governo faz, os estudantes eles teriam que escolher uma dessas áreas. Mas na lei fala que quem vai implementar são as escolas. Não há uma escolha dos estudantes. As redes é que, a partir das condições que elas tiverem, é que elas vão definir qual itinerário desses que elas vão implantar. E elas podem implantar somente um. Né? Nós temos no Brasil 13.000 municípios que só tem uma escola. Né? Então, como que vai ficar essa oferta dessas outras 5 áreas? A Shirley vai aprofundar mais isso, né, Shirley? Então, eu não vou passar mais rapidamente. Tá? Então, é bom afirmar que não tem, né, essa escolha. E a forma que está sendo organizada, a gente considera que ela quebra o conceito de educação básica. Quebra o conceito porque o aluno perde, né, em termos de horas, o direito que ele tem ao conhecimento, a socialização do conhecimento produzido. Então, ele tem uma diminuição daquilo que ele poderia ter contato no ensino médio, que é a ideia do básico, do alicerce, do fundamental, né, que se aprenda no ensino médio, para que o aluno possa fazer escolhas futuras, e se implementa essas áreas. E se a gente viu a precarização das redes, a gente parte do pressuposto que o que vai acontecer muito vai ser a implementação da formação técnica e profissional. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Bom, as escolas que estavam previstas na medida provisória, há um projeto que eles chamam de projeto piloto de extensão da jornada escolar. Mas esse projeto está previsto para ocorrer somente em 500 escolas. Isso é cerca de 2,5% das escolas públicas de ensino médio do país. Então, a gente vai ter um recurso diferenciado somente para 500 escolas como projeto piloto e não para todas as escolas do Brasil. Então, quando fala, é uma escola de tempo integral, 500 escolas vai ter implementado o tempo integral. Esse financiamento vai ser por 10 anos, na medida provisória era 5, na lei passou para 10, né? E vai depender de ter disponibilidade orçamentária e precisa ser autorizada por ato do ministro da Educação. Quer dizer, a gente não sabe, né, principalmente a gente está em momento eleitoral, mudanças de governo, e como que esse projeto aqui vai ocorrer. Principalmente também porque a gente tem aprovado e já implementado 20 anos, né, de congelamento do orçamento público, inclusive das políticas públicas, da política de educação. Bom,
O eixo de formação técnico-profissional, ele merece destaque porque é um eixo extremamente disputado pelos empresários da educação, né? E é um eixo que ele pode ser realizado sem assim, qualquer vínculo com os estudos do ensino médio e alienado de discussões sobre as relações do mundo do trabalho e sociedade. Os sistemas eles vão poder reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância, mediante as seguintes formas de comprovação: inclusão de experiência de prática de trabalho, experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar, atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas, cursos oferecidos por centro ou programas educacionais, estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologia. Foi alterada, aqui a gente vai vendo que qualquer atividade feita fora da escola, né, ela vai ser contada como hora escolar, né, retirando esse direito que o estudante tem, né, da socialização do conhecimento, né. Isso, a nosso ver, enfraquece a formação do estudante. Outra questão que está prevista para este eixo é a contratação de docente via notório saber, né. Então, assim, para esse eixo, para esse percurso, você pode contratar pessoas que não têm a licenciatura. E essa não tem explicado o que é notório saber. Então, fica aí para ser regulamentado posteriormente, né? Bom, essa contratação notório saber, ela entra, né, pela formação técnico profissional, mas a gente fica muito preocupado também se ela não vai ser ou não pode ser estendida para outros eixos formativos, considerando que a gente tem hoje uma falta de 20 mil professores no ensino médio, talvez até mais um pouco, porque esse dado é de 2015, e a gente sabe que tem muito professor que é licenciado em uma disciplina dando aula de outra disciplina. E a gente vê muito isso nas escolas públicas, né? Bom, vou passar a palavra para os meus colegas. A gente pode dizer que, em síntese, a gente vai ter mais improviso nas escolas, porque elas vão ter que implementar essa reforma com as condições que elas têm hoje. Uma carga horária menor para a formação geral dos estudantes, para que eles tenham uma base e possam fazer escolhas. Uma impossibilidade de escolha do percurso formativo pelos estudantes, são as redes que vão escolher a partir das suas condições também. Não tem nenhuma previsão de assistência estudantil. Por exemplo, esse estudante que está numa cidade e que a escola implementou um itinerário formativo e ele fala, não, eu queria muito fazer outro. Então, um município que fica a 100 quilômetros daqui tem assistência estudantil, tem transporte? Não, a lei não previu isso, não fala disso, né? A gente vai ter mais trabalho docente precarizado pelas condições que tem de flexibilização do trabalho hoje, que atinge o trabalho docente, né? Essa abertura para a contratação do via notório saber, que a gente não sabe onde ela vai parar, e uma mercadorização da educação pública que alarga, assim, sobremaneira a abertura para o setor privado, né? Principalmente no eixo da educação profissional, mas com materiais para a implementação da Base Nacional Comum Curricular, né, materiais didáticos, assessorias que são prestadas às redes estaduais, municipais, formação de docente e formação de gestores. O setor privado está fatiando entre eles essas áreas para a implementação da reforma do ensino médio. Obrigada. Eu vou deixar aqui. Boa noite, gente. Primeiro queria
dizer assim que essa formação e da maneira como a gente configurou nossas falas, só reforçando mesmo que a Adri já colocou, é também fruto de esse grupo de pesquisa que tem investigado a reforma do ensino médio e o contexto do ensino médio, principalmente aqui em Minas Gerais, e lembrar que a gente teve um momento coletivo, junto com a professora Licínia também, de uma disciplina na pós-graduação, que a gente teve a oportunidade de, ao longo do semestre, fazer essa discussão sobre a reforma do ensino médio do ponto de vista da política, do ponto de vista dos interesses financeiros, da formação curricular e do ponto de vista dos jovens e da juventude ao longo de um semestre. Então, só estou querendo anunciar esse nosso esforço de trazer um pouco do debate de um semestre de disciplina nesse momento nosso de compartilhar. Então, de toda forma, queria reforçar isso, e a gente estava aqui cochichando que não sei exatamente quantas pessoas estão aqui matriculadas na disciplina, mas depois da gente poder compartilhar também as referências, ou mesmo para as estudantes que estão aqui com os seus professores. Então, só para anunciar esse recado. Como a Adri anunciou também, eu sou professora aqui da Faculdade de Educação, do DECAI, da área de Sociologia da Educação, e atualmente coordeno o Grupo Observatório da Juventude, junto com minha colega Shirley e o professor Geraldo Leão e outros colegas. Então, a minha contribuição aqui hoje é trazer alguns aspectos de quais as demandas, quais as vivências das jovens e dos jovens alunos que estão no ensino médio ou que estão excluídos da escola. Então, nesse sentido, é pensar como que a reforma ela foi um espaço da ausência de escuta dos jovens, dos sujeitos da escola, especialmente, e eles nos dão pistas de como que eles foram realmente invisibilizados e não escutados, e por isso eu vou trazer alguns elementos sobre as vivências das ocupações, de produções juvenis, estudantis no espaço público, nas manifestações, nas ações coletivas, nas suas produções estéticas, na internet. Então, essa vai ser um pouco da minha tarefa. Para começar, eu trouxe duas propagandas que provavelmente vocês viram em 2017. Eu quero fazer janelinha. Deixa eu... Na hora que eu fiz o teste estava alto, mas... Não, acho que é lá atrás. Você podia apagar a luz só aqui da frente, só para facilitar? Por favor. Aí eu vou tirar. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Acesse o site. Obrigada. E a gente teve um momento interessante no ano passado, discutindo com turmas da licenciatura a narrativa, né, a estética dessas propagandas. Chama atenção principalmente para a primeira. E você estava aqui. Teve especialmente uma estudante do teatro, se eu não estou enganada, ou das artes visuais, que ela teceu uma análise muito interessante dessa construção da narrativa da propaganda, no sentido, principalmente, aquela primeira em que os jovens eles vão levantando, né, individualmente e tomam um lugar de singularidade, a luz é projetada em cima deles, há toda uma produção ali de uma singularidade, uma autenticidade juvenil, digamos assim, com elementos importantes, né, para as vivências juvenis, e nessa narrativa da escolha, né, da possibilidade de alcançar um sonho, de poder traçar seu próprio caminho, né, e como a Adri já anunciou, essa é uma das falácias dessa reforma do ensino médio, já que essa escolha realmente não será das jovens e dos jovens. E aí, nesse sentido,
para fazer esse contraponto de uma juventude que não foi vista, percebida, analisada na sua singularidade, mas também nas suas vivências plurais e comuns, eu trouxe alguns dados que vão reforçar algumas informações que a Adri já nos apresentou sobre a exclusão do ensino médio, sobre a defasagem em idade-série, mas reforçando um pouco quem são os jovens e as jovens brasileiras. Um texto recente da professora Marília Espósito, em que ela usa as bases da PNAD, da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, em 2 tempos, em 2004 e em 2014. Se a gente pensa no marco etário da juventude, né, a partir do Estatuto da Juventude, a gente considera jovens aqueles sujeitos que estão entre 15 e 29 anos. Aqui eu vou destacar principalmente dos 15 aos 17 e trazer alguns elementos também daqueles que estão entre 18 e 24 anos. Depois também a gente pode compartilhar essa referência, que é muito interessante para a gente perceber a relação desses marcos temporais com as vivências socializadoras na escola e no trabalho, especialmente o que a autora traz nesse texto. Então, de 15 a 17 anos, a gente pode perceber, fazendo aqui uma leitura histórica do sistema educacional brasileiro, como que a gente, a partir principalmente da década de 1990, a gente tem uma expansão da educação brasileira e o que podemos definir como uma universalização do ensino fundamental, há uma massificação do ensino médio com a chegada de um contingente de jovens que não vivenciava o ensino médio como uma etapa a última etapa da educação básica brasileira, né? Então, enfim, se a gente pensa que houve um tempo em que herdeiros eram aqueles sujeitos que estavam nos bancos escolares do ensino médio brasileiro. Então, a gente tem, nos últimos anos, um aumento expressivo da condição estudantil na realidade brasileira. Nesse texto, a autora vai apresentar uma série de gráficos que revelam entre 2004 e 2014 essas diferenças, né, na vivência juvenil, estudantil e no trabalho. E nesse primeiro gráfico que eu destaco aqui, a gente tem em 2004 tem aí o que a gente também poderia fazer uma discussão sobre as relações de gênero e as diferenças entre meninos e meninas, moças e rapazes, e as desigualdades escolares e de gênero também nesse contexto. Não vou entrar nisso agora, mas pensando ali no total de jovens entre 15 e 17 anos, em 2004 a gente tem 55,1% que estão no ensino médio, e em 2014 um salto, 67% vivenciam o ensino médio. Aqui reforçando um dado que a Adriana já trouxe, né, a minha referência aqui é de 2014, como que há um enorme contingente de jovens entre 15 e 17 anos que estão fora da escola. Então, o que corresponde ali a 15,7%, e desses 15,7% que a gente poderia imaginar, são concluintes do ensino médio. Não. Dessa porcentagem, apenas 20% tinham concluído essa última etapa da educação básica. Então, o que a gente vê nesse cenário de fato, de um grande número de adolescentes que estão fora da escola. Aí são os dados que a Adriana também apresentou, como que essa distorção também, se a gente fosse fazer uma leitura interseccionada no que diz respeito às condições e à identidade racial, territorial, a gente vai vendo dissonâncias também nesse dado e maiores desigualdades na vivência juvenil e escolar. Só um breve destaque aqui, esse gráfico mostra a condição de vivência na escola e no trabalho, se somente trabalha, somente estuda ou trabalha e estuda. De fato, entre 15 e 17 anos, a gente tem a condição estudantil como muito importante, preponderante no vínculo institucional escolar desses adolescentes, né? Por isso aí a barra em cinza revela estudantes entre 15 e 17 anos que
Somente é ótimo, né? Que estudam. Somente estuda ou só trabalha, enfim, só uma breve observação. Então, a escola, para esse marco temporal, né, de estudantes, de jovens, aliás, entre 15 e 17 anos, é o principal vínculo institucional, é um espaço socializador fundamental em contraposição ao trabalho, mas, mesmo assim, a gente tem um grande número de jovens trabalhadoras e trabalhadores. Quando a gente pensa na faixa entre os 18 e 24 anos, o que essa comparação do texto da Marília Espósito nos traz é que há uma heterogeneidade muito maior de experiências entre sujeitos com essa idade. A condição juvenil, aliás, a condição estudantil perde enormemente a sua relevância e o trabalho é que forma e o que identifica fortemente as relações dessa juventude. Então, a gente tem, fazendo a comparação novamente entre 2004 e 2014, a condição estudantil perdendo essa relevância. Em 2004, apenas 32% dos jovens entre 18 e 24 anos estudavam, e em 2014, a gente tem, inclusive, uma queda, são 30%. E também, não é o caso aqui, mas fazer uma leitura de quem são esses jovens e que etapa do ensino eles estão, a gente vai percebendo também as marcas dessas múltiplas desigualdades na condição desses sujeitos. E o que vale a pena a gente problematizar, né, é como que muitas pesquisas, e mesmo no imaginário social ou midiaticamente, a gente tem acesso a essa categoria de análise que seriam jovens sem 100. Aliás, eu já estou incorporando a análise que uma colega faz, mas a categoria nem é muito usual entre nós, nas pesquisas, num olhar da produção midiática, né? E a gente identifica, talvez nessa perspectiva, uma lógica em que aquele jovem que não trabalha e não estuda, talvez está nessa condição por uma escolha, né? E não em função de uma vivência institucional que impossibilita o acesso ao direito à escolarização e mesmo o direito ao trabalho. Então, trago essa provocação para a gente pensar como que, ao invés de nem, a gente poderia dizer sem, né? Trazendo um olhar para a responsabilidade coletiva, social, institucional, política, pública, para as vivências tão desiguais. E uma breve lembrança de como que a dimensão da interseccionalidade deve atravessar nossas análises, né? Brevemente, na apresentação desses dados, a gente encontra diferenças abissais entre jovens mulheres negras moradoras de determinadas regiões do país, em contraposição a jovens brancos. Enfim, há uma série de nuances, né, que a gente precisa revelar para compreender, de fato, as experiências juvenis e as suas relações com o trabalho e com a escola.
respeito às experiências juvenis, já que há muitos jovens fora da escola, muitos que estão, né, excluídos desse sistema escolar e muitas vezes responsabilizados por estarem fora da escola, além daqueles estudantes que estão ainda no ensino fundamental. E fazendo aqui uma reflexão sobre essas múltiplas condições da vivência juvenil brasileira contemporânea e a reforma do ensino médio, essa proposta de reforma, a gente vê um abismo entre o que é apresentado politicamente e uma ausência de leitura dessa realidade, né, como a Adriana também já nos colocou. Então, há omissões que são também significativas. Se a gente precisa ler a proposta da reforma, a gente também precisa encontrar onde estão seus buracos, onde estão seus vazios, onde está o não dito. Com relação à Base Nacional Curricular Comum, a Shirley vai anunciar o que não pode ser dito, né? Então, isso também vale... tem uma importância para a nossa análise acadêmica e política. Então, não há menção nessa reforma à educação de jovens e adultos. Então, há um disparate, né, entre essa realidade juvenil e essa modalidade. A reforma é super omissa com relação ao ensino noturno, o que a gente poderia pensar de uma vivência desse enorme contingente de jovens trabalhadores e trabalhadoras, né? Além da questão da educação em tempo integral, que prevê as 7 horas, e também faz com que a gente se questione sobre a realidade de estudantes nas mais variadas escolas e territórios do Brasil, diante da vivência no mundo do trabalho. Curioso, assim, nesse caleidoscópio de questões, como que, ao mesmo tempo que as propagandas foram veiculadas na TV, no rádio, enfim, houve uma estratégia do governo de também apresentar essa reforma em espaços caros para a juventude, né? Então, provavelmente, vocês viram esse debate em 2017, como que o governo pagou determinados canais do YouTube, canais que são referência para a vivência juvenil. Eu estou olhando aqui para o Marcílio pensando se ele conhece esses canais, porque como professora que já fui do ensino médio, eu sempre ficava surpreendida por um universo de vivências na internet, particularmente no YouTube, que eu desconhecia, né? Mas acho que é importante a gente colocar como que essa narrativa também esteve presente nesse espaço, né, no ciberespaço. Então, quis trazer para a nossa conversa. E acho que é super relevante, inspirador, potente a gente olhar para as manifestações, as vivências juvenis, e trouxe aqui algumas imagens que nos inspiram para pensar em processos educativos a partir das ocupações, né? As ocupações, elas tiveram início no Brasil, a gente pode localizar na experiência de São Paulo em 2015, diante da proposta do governo Alckmin de reorganização escolar, que fecharia 94 escolas. E esse tipo de movimento, eu acho que ele pode nos inspirar para que ensino médio, afinal de contas, os jovens e as jovens querem, né? E esse cartaz particularmente, né, que a crise da educação não é uma crise, é um projeto, acho que revela fortemente, que é do Darcy Ribeiro, revela fortemente essa concepção dessa reforma do ensino médio. Então, para finalizar essa reflexão sobre a potência juvenil na sua relação com a escola, os processos de escolarização, inegável olhar para as músicas, para as composições estéticas. Hoje eu não vou cantar, não, tá? Já até cantei isso uma vez. Eu estava aqui esperando esse momento. Está gravando, olha quem sabe te descobre. Então, muitas músicas, muitas rodas de conversa, muitas assembleias, muitas oficinas, muita entrada na escola de sujeitos,
mestres, mestras que não circulavam por aquele espaço, outras pedagogias muito inspiradoras, né? Um cuidado com o espaço escolar. Hoje, pela manhã, conversando com as alunas do curso de pedagogia, a gente dizia como que as ocupações possibilitaram uma nova relação com a escola, de um espaço que estava, inclusive, o espaço físico alienado. Então, a descoberta da cozinha, a descoberta de panelas, de fogão, de instrumentos musicais, essa apropriação de um espaço comum e coletivo. A criatividade, né? Jesus já disse, vá e não peque mais. Enfim, então, acho que as vozes juvenis nos revelam que reforma não, revolução sim. Boa noite. Quero agradecer a presença de vocês por terem aceito o nosso convite para estar aqui na véspera do feriadão, pensando essas questões que são tão importantes para nós que somos da educação, para vocês que estão se formando professoras e professores, para nós que estamos aqui nessa tarefa de contribuir com a formação de vocês num momento muito dramático do nosso cenário político e especialmente tendo como horizontes a implementação dessa nefasta reforma do ensino médio. Eu falo horizonte de implementação porque ela foi aprovada, como a Adri e a Ju já colocaram, em um processo muito conturbado, com muita resistência da nossa parte, da parte das estudantes, da parte das organizações de classe, mas ainda assim, com um rolo compressor, o governo golpista aprovou essa reforma que está, então, em vigor desde o início do ano passado, mas que está a cargo dos estados a implementação efetiva das suas diretrizes. E uma das políticas que estão atreladas à implementação da reforma é a chamada Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. A Adriana também falou da importância do dispositivo da educação básica que foi implementado com a LDB de 96, a ideia de se ter uma educação básica articulada entre 3 etapas, educação infantil, ensino fundamental e médio, foi um avanço da nossa legislação, uma conquista importante que a gente tem aqui no Brasil e que está duramente ameaçada agora com a reforma do ensino médio, que acabou redundando na separação entre os processos de elaboração do currículo nacional que vai prescrever as práticas curriculares no Brasil. Então, a gente teve no final do ano passado a aprovação da Base Nacional Comum Curricular para a educação infantil e ensino fundamental, e como ela já está em vigor, os sistemas de ensino já estão cuidando da sua implementação. Aqui em Minas Gerais, Camila esteve até numa reunião e eu também estive em outra agora recentemente. A Secretaria de Educação está realmente avançada no sentido de construir uma proposta para Minas que implemente as diretrizes da Base Nacional Comum já aprovada no caso da educação infantil e ensino fundamental. E no caso do ensino médio ainda temos esperança, e aí eu vou falar sobre isso também aqui com vocês. Mas para começar aqui com a parte que me cabe nesse latifúndio, eu como professora de currículo aqui da universidade, fiquei encarregada, obviamente, dessa discussão com vocês. Mas, como o público também é variado, eu pensei em iniciar a minha fala. Você está marcando meu tempo? Iniciar a minha fala colocando algumas questões básicas assim, que nos orientam na discussão do currículo. Então,
Diante do que a gente está vivendo no Brasil, que é esse contexto do golpe parlamentar, midiático, jurídico, a questão curricular veio com muita força para compor as diretrizes desse golpe. Então, no campo curricular, há muito tempo, a gente já questiona uma série de questões, a gente já questiona uma série de aspectos, quando a gente vai pensar uma proposta curricular. Que questionamentos são esses que o campo já faz há muitos anos? Primeira questão é pensar quais são os critérios que guiam a escolha de determinados conteúdos. Então, vocês, como professoras e professores, certamente vão lidar com essa pergunta ao longo de toda a carreira de vocês, todo o percurso profissional de vocês. Que critérios utilizar para escolher determinados conteúdos que vão integrar, que vão compor, que vão constituir o currículo escolar? E de quem são esses critérios? A quem vai favorecer a inclusão ou a exclusão de determinados conteúdos? Como, então, estabelecer o que é mínimo, o que é comum para um país inteiro? E que tipo de jovens, no caso do ensino médio, que é o foco da nossa conversa aqui essa noite, que tipo de jovens esse currículo quer formar, deseja formar? Essas perguntas todas vão nos mostrar o quanto uma seleção curricular, uma decisão curricular, ela é interessada. Ela corresponde a determinados interesses, de determinados grupos, e ela também é um território em disputa. Vão debater e vão discutir que conteúdos a gente vai contemplar numa escolha curricular. Então, diante desse cenário que é de disputa, que é de interesses, que é de relações de poder, é que a gente vai pensar aqui a questão do currículo dentro da reforma do ensino médio. O que seria, então, a proposta de um currículo único para o país inteiro, um currículo nacional? Lembrando aqui que a gente já teve no país um currículo nacional, que foram os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Eles cumpriam essa função de um currículo único para o país inteiro. A diferença que tem entre o PCN dos anos 90 e a BNCC de agora é que os PCNs daquela época não conseguiram ser aprovados como obrigatórios. Embora todo o desejo do Fernando Henrique, a equipe e também o Paulo Renato, embora todo o investimento que eles tenham feito para que o PCN fosse um currículo nacional obrigatório, houve toda uma mobilização social que impediu que ele se firmasse como obrigatório. Então, ele foi aprovado e circulou no país, mas na condição de orientação, de parâmetro, ele não tinha força de lei como obrigatório. O que é diferente da base, que ela tem a primeira, no caso da educação infantil e fundamental, ela já é obrigatória, e do ensino médio a gente está em franca disputa, esse material ainda está no Conselho Nacional de Educação. Agora, mais recentemente, a gente teve um grande impasse dentro do Conselho para que a base não fosse aprovada, para que ela fosse devolvida ao MEC por conta dos inúmeros problemas que ela tem, mas esse governo golpista tem conseguido fazer grande pressão no Conselho Nacional e essa disputa está lá ainda em cena. Mas a concepção, então, da base é de se colocar como currículo nacional obrigatório. E aí, nesse sentido, o que isso significa? A transformação de um conhecimento em oficial, ou seja, um currículo único, oficial, produzido pelo governo federal,
nega as outras formas de conhecimento, nega formas de vida de sujeitos reais, criando um sentimento de não pertencimento e de alijamento do socialmente aceito. Então, você tem parte. Se o currículo é uma seleção interessada, se é uma seleção de um determinado grupo, esse grupo vai ter o seu interesse representado naquele currículo nacional, enquanto outros não. Então, já de saída, é um documento excludente. E isso que o currículo traz como uma definição de mínimo, de comum, de universal, na verdade, o nosso entendimento é que o que se nomeia como universal é um conhecimento particular que é posicionado como universal pelas relações de poder. Então, nessas disputas, nessa disputa por interesses para a definição curricular, nomeia-se como universal aquele conhecimento que é de um grupo específico e nas disputas por poder consegue se posicionar como de todos. E o que a gente pode concluir é que um currículo nacional não vai melhorar a educação. A Adriana colocou muito bem os grandes problemas, graves problemas que a gente tem na educação brasileira, especialmente no ensino médio, problemas de ordem de infraestrutura básica e elementar, problemas de formação de professoras, de carreira dessas professoras, de valorização docente, e o MEC quer nos fazer acreditar, como na época, nos anos 90 também, de que ter um currículo nacional vamos resolver todo o problema da qualidade. E o que a gente argumenta é que um currículo nacional não vai melhorar a educação nem garantir o desenvolvimento e melhor distribuição de renda. O que ele tem a oferecer é apenas a tentativa de controle da qual depende não o sucesso da educação, mas a hegemonia do imaginário neoliberal de que ele é parte. E o mais grave, a maior impasse, maior oposição que se cria em torno da ideia, da concepção de um currículo único, de um currículo nacional, é justamente a exclusão da diferença. Então, não apenas os diferentes que são privados de suas vidas para se enquadrarem na mesma idade universal. Todos perdem o seu direito à diferença ao serem integrados na promessa de todos como um. Isso é uma afirmação da professora Elizabeth Macedo, que tem feito um grande investimento teórico na análise da BNCC, ela tem uma vasta produção a respeito. Então, fica aí a indicação dessa pesquisadora para quem quiser entender melhor a base na análise que ela faz mais recente. Não é necessário, então, que todas as escolas tenham o mesmo currículo. Esse é o argumento que quem é contrário à ideia de um currículo nacional vem dizer. E eu venho compartilhar esse entendimento com vocês. O currículo, ele precisa fazer sentido e, portanto, ele deve ser construído contextualmente para assim conseguir atender as necessidades e as demandas que não são homogêneas. Não podemos dizer que a gente tem as mesmas demandas e necessidades do Oiapoque ao Chuí, tendo em vista que nós temos várias culturas, diversas demandas e desejos e necessidades muito diferentes ao longo do país. E essas intervenções centralizadas, então, com um currículo único imposto nacionalmente, via currículos formais, falham sistematicamente. Também nossas pesquisas já têm denunciado isso. O sonho de um currículo único que vai ser idêntico e vai garantir, essa é a maior balela que se pode propalar. Então, o principal argumento do MEC é porque os nossos alunos se movem. Então, o aluno, quando sai e vai migrar lá do Nordeste, por exemplo, para São Paulo, ele tem que ter a garantia de que ele viu os mesmos conteúdos lá e aqui. E isso é completamente impossível. A gente que é professora sabe muito bem que o currículo de uma sala de aula para outra é diferente. A gente atravessa o corredor e o currículo é diferente. Imagina querer garantir uma homogeneidade de conteúdos e de conhecimentos nesse país todo. Isso é uma impossibilidade. Isso
Por que dessa impossibilidade? Primeiro, porque em cada cena curricular, em cada unidade curricular, em cada sala de aula, em cada grupo, a gente vai passar por uma série de processos de tradução cultural. Então, o que os especialistas, né, escreveram na Base Nacional Comum Curricular, isso vai precisar passar por vários processos de tradução para ser compreendido pelo professor que está lá na ponta na sala de aula. Isso por si só já modifica consideravelmente aquilo que foi pensado inicialmente. Muito embora o MEC esteja investindo muito pesado no controle dessa tradução. Então, tem vários materiais ensinando como implementar a Base Nacional Comum Curricular, tentando garantir que esses processos sejam controlados, que o professor que vai implementar o currículo não distorça o que foi pensado originalmente, o que é cheio de problema nessa lógica que a gente depois pode conversar com calma. E mesmo ainda, né, além, por que esse sonho de homogeneização é impossível? Além desse processo de tradução, a gente tem também as tradições que fazem com que esses conteúdos permaneçam na escola e vão se perpetuando de uma maneira que é difícil também romper. Então, esses processos tornam o sonho dessa homogeneização uma impossibilidade. A qualidade da educação diante de um currículo nacional tende a ser reduzida a uma vaga noção de qualidade de ensino. Então, é esse princípio que tem regido a lógica da BNCC, de assimilação de conteúdos ao cumprimento de expectativas de aprendizagem. Consequentemente, a qualidade da educação passa a ser identificada com resultados positivos nos exames nacionais e internacionais, e o currículo torna-se cada vez mais dirigido pelas avaliações. Essa também é uma grande marca desse currículo nacional que a gente tem, e a vinculação com as avaliações sistêmicas, as avaliações externas é muito direta, e esse tem sido o grande debate que o professor Luiz Carlos Freitas, que tem um blog sensacional que eu sempre recomendo, eu sempre indico todas as professoras seguirem, que é o blog Avaliação Educacional. Nesse blog, se você for na ferramenta de busca e de pesquisa lá e colocar BNCC, você vai ter uma enormidade de publicações em que ele questiona essa base, especialmente pelo vínculo com essa concepção de avaliação que está presente no Brasil e que já foi amplamente criticada e questionada em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos. Então, Luiz Carlos Freitas tem um grande acúmulo de críticas a esse respeito. Bom, mas agora falando especificamente do conteúdo da Base Nacional Curricular, destaquei alguns aspectos que estão presentes no texto da base para a gente pensar um pouco sobre ela. Primeiro, as redes de ensino em instituições escolares públicas e particulares passarão a ter uma referência nacional comum e obrigatória para a elaboração dos seus currículos e propostas pedagógicas. Por que eu fiz esse destaque? O MEC, desde o início, com toda a oposição que nós fizemos a esse currículo nacional, o MEC precisou de utilizar de várias estratégias para que esse documento fosse aceito e fosse aprovado e entrasse em circulação. E uma das estratégias que o MEC utilizou foi de dizer que a base não é o currículo, a base é a base. Então, desde Janine, essa frase circula nos textos das versões anteriores, e isso é um engodo, é uma tentativa de usar desse eufemismo para não caracterizar o processo tão vertical e tão centralizador como ele foi de fato. Mas, para que a gente tenha clareza de que a base não é só a base, de que ela é um currículo obrigatório, está escrito no próprio texto isso. Ela é, então, uma forma obrigatória de regular os currículos das escolas. Então, ela vai prescrever, no caso da educação infantil e fundamental, que já está aprovada, o trabalho que vai ser feito nas escolas.
E com isso ela traz, portanto, uma concepção muito restrita de educação e currículo centrada nas competências e habilidades. Essa é outra crítica contundente que se faz à versão aprovada no final do ano passado. No início da elaboração da base, a primeira versão e a segunda versão, a gente não tinha essa construção do currículo por competências e habilidades, que é uma construção extremamente tecnicista e já amplamente criticada e questionada desde a década de 90, na época dos PCMs. Então, a gente já tem uma ampla, uma grande quantidade de pesquisas e de artigos e de críticas acumuladas a essa noção de organização curricular por competências e habilidades, que é uma dimensão muito já ultrapassada e que o MEC retoma com isso a partir do golpe na terceira versão e na versão aprovada no caso da educação infantil e do ensino fundamental. Então, essa é uma concepção que retrocedeu e que apareceu novamente no texto curricular em decorrência das pessoas que ocuparam o MEC após o golpe. Então, no MEC, a gente tem a presença e o assento de todas essas fundações que a Adriana nomeou, trazendo toda uma concepção muito mercadológica, muito tecnicista para a educação brasileira. Então, uma vez reduzida a aplicação ao imediato, reforça-se a ideia de que o conhecimento se limita a dar respostas imediatas às situações problema do dia a dia e se impede que se tome conhecimento como objeto de experiência que oportuniza a reflexão e a crítica. Então, essa é inquestionavelmente um grande problema que a base apresenta. Então, a educação infantil fundamental, a base aprovada, teve como voto contrário 3 conselheiras. Então, 3 conselheiras lá do CNE se opuseram à aprovação da base. E essa disputa dentro do próprio conselho para aprovar a base da educação infantil do fundamental, ela está bem registrada num artigo que a professora Márcia Ângela Guiar, que é uma das conselheiras que votou contra a base, ela publicou um artigo que está num volume disponível na internet, que compara a base e o PNE, que foi um material que a própria Márcia Ângela organizou na época das conferências da CONAP. Então, um material muito rico para vocês. É um material pequeno, são 60 e poucas páginas, mas o primeiro artigo é da Márcia e ela conta todo o histórico de tramitação da base no CNE, toda a disputa e a pressão do MEC para aprovar, e ela, inclusive, coloca lá a exposição dos motivos que ela e as outras conselheiras colocaram para elas se opuseram, então, à aprovação da base. Mas ela, então, portanto, é um documento de caráter normativo, então a gente que não se engane que a base é só a base, que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos e de aprendizagem e desenvolvimento. Então, não nos enganemos do caráter normativo desse documento. E aí, vinculando com o que a Adriana já colocou, então a base curricular dentro desse contexto do golpe e da reforma, ela cria um mercado homogêneo para livros didáticos, ambientes institucionais informatizados, cursos para certificação de professores, operado por empresas nacionais, mas também por conglomerados internacionais. Então, é um nicho de dinheiro público que está sendo muito vislumbrado, desejado e perseguido pelas empresas, não tenhamos dúvida disso. Leva também ao que a gente chama de apostilagem da educação pública, crescendo nas mãos das fundações privadas. Então, as fundações já fizeram, várias fundações já têm amplo material disponível para vender para secretarias de educação. Então, eles já fizeram todo o material de acordo com a base, então tem os livros, tem o material para a formação de professoras, para as professoras aprenderem como implementar a base, para, enfim, todo um conjunto de materiais que essas empresas já prepararam para vender diretamente para as secretarias de educação, que estão apavoradas para ter que regulamentar e colocar em prática tudo que o governo prescreveu. Então,
Então, a gente tem com isso um processo nefasto que transforma o conteúdo curricular em mercadoria, funciona então como estándar para avaliação e torna-se uma versão atualizada da velha racionalidade sistêmica que sustenta a elaboração curricular técnica. E aí, um outro tema... Como é que está meu tempo? Já almoço. Vou falar mais rapidinho então. A gente tem algumas polêmicas diante da Base Nacional Comum Curricular. Então, as primeiras versões, elas ainda continham alguns elementos que são muito combatidos por essa associação nefasta que é a chamada escola sem partido. Essa associação ela tem trazido grandes problemas para a educação sobre o argumento falacioso de tentar tirar das escolas qualquer iniciativa ideológica. Mas o que a gente tem, na verdade, é um movimento conservador que busca mobilizar princípios religiosos, a defesa da família em moldes tradicionais e a oposição a partidos políticos de esquerda e de origem popular. Então, a Escola Sem Partido, a Associação Escola Sem Partido, sentou com o MEC e tirou da base qualquer menção àquilo que eles nomeiam como inadequado. Então, aquela primeira fala que eu disse, quem é que define quais os interesses, quais são os grupos que conseguem, nas relações de poder, fazer valer os seus interesses para colocar no currículo, a gente tem esse grupo, essa associação muito fortemente colocada lá e não é à toa que a primeira pessoa que o ministro golpista recebeu foi Alexandre Frota, agora vergonhosamente eleito por São Paulo, mas ele foi o primeiro sujeito a ser recebido pelo ministro da Educação pós-golpe e é um árduo defensor, um árduo integrante desse terrível movimento, ou melhor, a Associação Escola Sem Partido. Então, a Escola Sem Partido teve assento no MEC e fez um verdadeiro desserviço para a nação brasileira na elaboração da BNCC. Mas e no caso do ensino médio, que é essa base que está em disputa e a gente ainda tem esperança, né? O César Calegari, que é uma figura bastante controversa, não vou entrar nesse mérito, mas ele foi agora, nessa disputa em torno da base do ensino médio, ele tem sido uma figura bastante combatente da BNCC, ele se retirou inclusive da presidência da comissão que tramitaria esse processo lá no Conselho. Ele tem gravado vários vídeos nos incitando a revogar, a lutar pela revogação da reforma do ensino médio e para vetar a tramitação da BNCC do ensino médio lá no Conselho. Então, ele tem sido um articulador importante, nos convocando para essa luta que é de todos nós mesmo. Mas eu vou finalizando aqui só com algumas questões para a gente entender o quão grave é a situação da base do ensino médio. Das 154 páginas da versão encaminhada ao CNE, que é as 154 páginas só do ensino médio, tá, gente? A gente tem 18 páginas destinadas às áreas de ciências humanas e 9 páginas destinadas à área das ciências da natureza. Então, da ciência da natureza, eu ouvi o Duzão agora falando, são só 3 competências que são pensadas para o ensino médio inteirinho. Na BNCC, a palavra sexo é mencionada uma única vez, sexualidade também uma vez, gênero no sentido de gênero, enquanto as relações entre masculinidades e feminilidades, porque gênero textual tem um tanto, afinal, português e matemática são as únicas matérias obrigatórias. Então, só 2 vezes, ou seja, escola sem partido também conseguindo banir do ensino médio uma discussão tão cara para a juventude brasileira. Todos aqueles movimentos de ocupação que a Juliana listou, inclusive os daqui da FAI, da universidade, da UFMG inteira, todos eles discutiram as questões de gênero e sexualidade. Tem 2 filmes no YouTube que são sobre as ocupações estudantis
em São Paulo que são muito interessantes. Um deles é Lute como uma menina, então a juventude mais do que demanda essas discussões, e o que o Escola Sem Partido fez foi retirar, e o MEC abaixou a cabeça. Outro problema da BNCC do ensino médio é que a gente tem o currículo organizado por área, que é também uma herança da época dos PCNs e também das diretrizes, embora as diretrizes elencassem as disciplinas, mas aqui a gente tem, então, uma organização por área e um impasse, já que a formação docente, majoritariamente no país, é organizada por disciplina. Então, a gente não tem na BNCC as disciplinas de geografia, história, sociologia, ciência, ou melhor, biologia, física, química. Não, a gente tem essas áreas e as professoras e os professores vão ter que se articular com todo o tempo que dispõem, trabalhando 2 ou 3 turnos, se articular com os colegas para conseguir implementar essa base nessa formação. Eu fiz um destaque aqui, eu não sei se vocês viram, a gente tem um pesquisador que está fazendo doutorado e está discutindo essa empresa Croton, o que ela tem feito para a educação brasileira. A Croton, que é um grande conglomerado de empresas, né, e com um capital no sistema financeiro, toda aquela lógica que eu não consigo nem entender, mas esse pesquisador, o Alan, ele está estudando essa Croton e está mostrando, porque eu fiquei um pouco... no início do movimento da Croton em cima da educação básica, eu não estava entendendo, porque ela sempre teve tradição na educação superior, o que ela estava abrindo e colocando suas garras na educação básica. E aí o Alan tem uma análise que eu acho super interessante, e por isso fica tão evidente todo o esforço do governo golpista para aprovar a reforma do ensino médio, porque foi a primeira medida provisória que o Temer mandou para o Congresso, tão logo saiu o impeachment da Dilma. E nós ficamos muito estarrecidas aqui na faculdade, porque essa escolha da reforma do ensino médio como a primeira medida desse governo golpista. Qual o interesse em jogo para se destruir o ensino médio como a reforma vem fazendo? Porque deu para vocês entenderem, né? A gente tem, então, uma redução da carga horária do ensino médio a 1.800 horas. Se hoje, com 2.400 horas, a gente tem os resultados do ensino médio, como a Adriana colocou, imagina a hora que a gente reduzir para, no máximo, 1.800 horas de português e matemática na obrigatoriedade, mais o restante da base configurada naqueles termos que eu coloquei aqui para vocês. Então, a gente vai ter realmente um aniquilamento das chances da juventude acessar o conhecimento curricular. Se a gente pensa que a maior parte da juventude brasileira está nas escolas públicas, porque as privadas vão dar conta de fazer muito mais do que a reforma limita. Mas as privadas também vão ter dificuldade de fazer isso, porque a educação integral é caríssima. E as escolas pequenas privadas têm dificuldade de manter no seu quadro aquele público que vai ter restrições orçamentárias para arcar com uma escola de tempo integral. Mas, enfim, o que o Alan vai dizer? Aí que deu para entender por que todo o investimento do governo federal na reforma do ensino médio. A reforma era uma demanda estratégica para os grupos controladores da educação superior. A preocupação deles durante toda a década foi o travamento de matrículas de desistentes no ensino médio. Isso ele está falando da rede privada. Porque se você não consegue habilitar os estudantes do ensino médio, eles não têm diploma para continuar a educação no âmbito superior. Então, era um fluxo de mercado para eles. E eles demandavam que o ensino médio aprovasse de forma automática, que fosse flexibilizado, que fosse destituído de um sentido próprio e servisse mesmo como meio de trânsito entre o fundamental e a compra de vagas nas instituições superiores privadas. Aí deu para entender. E ele também vai dizer qual é a função da base nessa trama golpista. A base vem completar e, de fato, instituir que a dimensão do conhecimento já não é mais um requisito escolar.
Daí se entende a substituição do conhecimento pelas competências, o que talvez seja um dos traços mais duros da BNCC. Minha hipótese é que ela flexibiliza o suficiente para que se consiga ofertar para diferentes escolas e para diferentes frações de classe diferentes tipos educativos. Você pode ter essa escola premium para formar as frações que vão dirigir empresas e negócios, que são aquelas que têm uma mensalidade de R$15 mil, e ter para diferentes tipos de escola pública um direcionamento das habilidades e das competências. Para nós, isso significa a possibilidade de eles ofertarem diferentes tipos de sistemas de ensino, conteúdos e materiais didáticos para frações diferentes de classe. Então, a BNCC, ela fecha o ciclo do golpe, direcionando para as camadas populares um conhecimento ínfimo de competências e habilidades necessárias para que o mercado e os da escola prêmio possam governá-los sem dificuldades. Mas eu acho que essa oportunidade que o Thomas está nos oferecendo de pensar esse golpe, todo o esforço que o Thomas fez para nos organizar e para nos colocar aqui nessa disciplina, eu acho extremamente louvável. Estou muito honrada de estar aqui integrando esse grupo, porque isso é um ato de resistência, isso é uma forma da gente gritar para todo mundo o que esse governo quer implementar, e o governo que pretende aprofundar essas dimensões, mas nós não vamos deixar. Então, diante dessa nossa resistência, eu trouxe alguns destaques para compartilhar com vocês. Então, primeiro, um convite, uma convocatória, uma inspiração. Quero contagiar vocês com esse meu desejo, que eu também tento inspirar as minhas alunas cotidianamente, porque eu acho que essa também é uma tarefa de resistência. Então, convidar vocês para que a gente se mantenha caminhando na criação incansável de possíveis, de resistências, de currículos insurgentes e rebeldes. Já que a base é só a base, façamos outros currículos então. Vamos usar a discursividade do MEC a nosso favor. E aí, voltando a citar a professora Elizabeth Macedo, numa das partes do texto daquele material que eu falei com vocês, organizado pela Márcia Ângela, que ela faz uma paráfrase aqui com a música do Gonzaguinha, e tem uma passagem do texto, é a última frase do texto dela, que eu considero muito inspiradora, e por isso eu trouxe para fechar aqui com vocês. Ela diz assim: o currículo, quando é vida, é bonito e é bonito. Sua boniteza se manifestará sempre nos espaços-tempos em que a educação acontece, e o espelho seguirá respondendo, Branca de Neve. Para a bruxa má. Mas os efeitos de normatividades que tratam a vida como distúrbio a controlar e a sujeira a eliminar não podem ser desprezados por educadores responsáveis, porque elas atuam sobre nós e porque precisamos seguir com nossas bonitezas. Então, que sigamos atentos, atentas, recusando o golpe, lutando pela revogação do ensino, da reforma nefasta do ensino médio, e principalmente para que a BNCC não seja aprovada. Esse é meu convite, essa é a minha luta, que eu compartilho com vocês. Obrigada.